Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma semana de Jornal Regional, trazendo para você as notícias das cidades e do estado. Confira os destaques de hoje. Polícia de Teresópolis faz cerco tático para evitar rolezinho na cidade. Homem fica ferido após confronto com a PM em Magé. 2 presos acusados de estupro em Rio das Ostras. Casos de roubos de veículos cresceram 13% no Rio de Janeiro. Saúde de Guapimirim diz que 70% de pacientes do Hospital Municipal vieram de cidades vizinhas. Você confere ainda outras notícias das cidades e do estado, plantão policial movimentado, também a previsão do tempo e o esporte, agora no Jornal Regional. Iniciando mais uma semana do nosso Jornal Regional, agradecendo a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa. Bom, esta semana vamos começar diferente, em virtude do grande volume de notícias policiais do final de semana. Vamos começar por informações policiais de Teresópolis. E um grupo de intervenção tática de motopatrulhas fez uma ação no bairro do Vale do Paraíso. Imagens anônimas enviadas ao 30º Batalhão de Polícia Militar mostravam uma concentração de motocicletas típicas dos chamados praticantes do grau e de uma suposta organização para um rolezinho, aquela condução de motocicletas com alterações no escapamento, para fazer aquele barulho quando o pessoal acelera, também empinando nas vias e deslocando em bando, ou seja, atrapalhando a vida dos demais motoristas, né, e também até dos pedestres. Foi realizado então um cerco tático para inibir o início da ação e os policiais conseguiriam, através de repressão qualificada, emitir notificações e remover veículos ao depósito público da cidade. Foram emitidas notificações por condutores sem CNH, com calçados inadequados, motos sem placas, sem retrovisores ou com sinais de adulteração nas placas e lacres. Além disso, motociclistas sem capacetes ou com licenciamento irregular. A operação, segundo a PM, teve 31 veículos abordados, todos eles autuados, e 3 motos foram removidas para o depósito público municipal. Falando agora ainda de Teresópolis, o homem foi preso no bairro do Parque São Luís por porte ilegal de arma. Policiais foram até o bairro para verificar a denúncia de disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, vários moradores relataram que 2 elementos chegaram em uma motocicleta e que o garupa efetuou vários disparos contra populares. Porém, ele acabou caindo na rua e foi contido por moradores até a chegada dos policiais. Após uma varredura pela área, a PM encontrou uma pistola Glock calibre 40 G22 com o carregador alongado com 20 munições intactas. As equipes procederam à 110ª DP, junto com testemunhas, onde o acusado permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo e munição e disparo de arma de fogo em via pública. Ainda em Teresópolis, a polícia está apurando a morte de um rapaz conhecido por Jorginho, na rua Álvaro Paná, na região da Fonte Santa. Ele foi morto a pancadas nesse final de semana. A suspeita inicial é de que ele possa ter sido morto por algum acerto de contas com relação ao tráfico, já que ele teria envolvimento em outros casos do tráfico de drogas na região. Bom, agora vamos ao noticiário das cidades. Daqui a pouquinho voltaremos às questões policiais. No segundo bloco, tem notícia policial de Magé, Guapimirim, Rio das Ostras e região dos Lagos. Vamos falar de Rio das Ostras, mas de vacinação, que continua esta semana até o dia 20, a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. Excepcionalmente, a imunização acontece de segunda a quinta-feira por conta do feriado nacional de Tiradentes, na sexta-feira, dia 21. Nesta semana, o município realiza a repescagem para pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, para profissionais de saúde e pessoas com deficiência permanente, também a partir de 12 anos, idosos a partir de 60 anos e pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, com comprovação, além de gestantes e puérperas. Esses públicos podem procurar as unidades básicas de saúde
de 1h30 às 4h30 da tarde, para receber a vacina bivalente, ou também no polo da Secretaria de Turismo, que fica em anexo ao prédio da Secretaria, na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na extensão do Bosque, de 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. A cidade também segue ofertando todas as doses das vacinas contra o coronavírus em forma de repescagem para a população a partir de 6 meses. A Universidade Federal Fluminense, a UF, está anunciando a abertura de inscrições de novo processo seletivo destinado à contratação de professor substituto para a unidade de Rio das Ostras. A vaga é ofertada para o docente da área de enfermagem da saúde do adulto e do idoso, para lecionar no Departamento de Enfermagem de Rio das Ostras. Para se inscrever é necessário possuir graduação completa em nível superior. Quando contratado, o salário a ser recebido pelo docente corresponde a R$ 3.130,35, acrescido de R$ 458 de auxílio alimentação, entre outros benefícios, referente à jornada de 40 horas semanais para o exercício das funções estipuladas ao cargo. Os interessados têm a partir desse dia 20 de abril, quando começam as inscrições, até o dia 2 de maio deste ano. Segundo a Prefeitura de Guapimirim, quase 70% dos pacientes atendidos no Hospital Municipal José Rabelo de Melo foram de cidades vizinhas nos últimos dias. Na tarde da quinta-feira, dia 13, a unidade de saúde registrou uma alta demanda, com pelo menos 222 pessoas em busca de atendimento médico. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria era oriunda de Magé ou de Cachoeira de Macacu. Segundo a Secretaria, isso acabou causando sobrecarga e esperas mais longas nos pacientes. Diz ainda a nota da Secretaria de Saúde que o município sabia que a melhoria da estrutura de saúde poderia provocar uma demanda extra e que não poderia ser recusado o atendimento às pessoas. Diz ainda a nota, abre aspas, nesse momento temos um total de 222 atendimentos, sendo quase 70% atendimentos a pessoas de municípios vizinhos, fecha aspas. A Prefeitura disse ainda no comunicado que estava trabalhando para atender a demanda e que o quadro médico estava completo, além de pedir a compreensão da população. Vamos fazer rapidamente uma correção sobre uma notícia que falamos na edição passada, aquela questão do julgamento desta quarta-feira dos royalties, referentes aí a uma nova divisão para Magé, Guapimirim e São Gonçalo. De um lado, do outro, estão Rio de Janeiro, Niterói, e nós falamos erradamente Duque de Caxias, mas na verdade são Rio de Janeiro, Niterói e Maricá. A semana começou em Petrópolis com 122 oportunidades de emprego. Você vê na tela algumas das opções aí que estão sendo apresentadas, lembrando que você pode buscar mais informações através das redes sociais e do site oficial da Prefeitura de Petrópolis. Então, confira e acompanhe por lá aí as 122 oportunidades, lembrando que elas podem ir sendo ocupadas durante a semana. Em Magé, a Prefeitura realizou, como falamos recentemente, uma vistoria em ônibus da empresa Iluminada, que recentemente ganhou subsídios para poder prestar um melhor serviço de transporte. Vamos conferir a matéria da Prefeitura de Magé sobre essa vistoria. O transporte público é um problema que vem crescendo há anos em Magé, assim como em muitas outras cidades. Nos últimos meses, a empresa Iluminada, responsável pelos ônibus que circulam no município, passou a receber ainda mais reclamações da população. Para resolver parte das queixas de forma emergencial, a Prefeitura fez um repasse federal à empresa e exigiu o retorno de linhas e horários. Então, nós estamos aqui hoje acompanhando, o que foi acordado alguns dias atrás com a empresa Iluminada, após pago um subsídio, calculado e custeado pelo governo federal, na qual eu, como secretário, o prefeito Renato Cozzolino e os demais secretários que participaram dessa luta com a gente, para a gente estar conseguindo
trazer esse dinheiro para fazer com que ele chegasse até a empresa. Por exemplo, a frota era para ter sido trocada em 2017, não foi trocada, não tinha fiscalização. Hoje a gente acompanhou aqui que quase todos os elevadores que a gente fiscalizou estão funcionando, já tiramos quase 30 ônibus de circulação, e esse é o nosso trabalho, e não vamos parar até que se conclua tudo. A gente dê um transporte de qualidade à nossa população. Além da fiscalização sobre o serviço, a Prefeitura contratou a Universidade Federal do Rio de Janeiro para realizar um estudo sobre a mobilidade urbana. Foi pago, se o problema era dinheiro, a gente já cumpriu com a nossa parte, temos aí um dinheiro para sustentar a empresa pelos próximos meses, até que se termine o estudo da UFRJ, que foi contratada para fazer todo esse balanço, esse levantamento de qual é o custeio hoje do nosso transporte, o que precisa de ser implementado, as novas linhas que precisam de ser criadas desde 2012, aonde hoje a gente pode estar implantando tarifa zero, que foi um acordo aí, né? Uma promessa de campanha do nosso prefeito, Renato Cozzolino. E então o UFRJ está trazendo para a gente esse diagnóstico. Acredito que nos próximos 2 meses nós já devamos aí ter um estudo preliminar para estar podendo pagar esse subsídio. Aqui o que a gente pretende fazer é uma análise tanto da tarifa quanto da rede de transporte público, né? Então a gente vai ter que fazer um levantamento tanto de campo ali, quanto das estruturas dos dados existentes, da bilhetagem, para distribuir da melhor forma a rede para atender tanto a população quanto o equilíbrio econômico e financeiro. Então, no final, a gente pretende entregar o desenho das linhas de forma que facilite ali o controle, a fiscalização e que garanta um equilíbrio econômico e financeiro para que, de fato, a gente tenha um transporte público de qualidade. Para receber as denúncias e reclamações dos usuários do transporte, a Prefeitura criou um canal através do e-mail ouvidoriatransportes@magé.rj.gov.br. Em 2022, 12.768 carros foram roubados no Rio de Janeiro, um aumento de 13% em comparação com o ano anterior. Os dados deste ano ainda serão divulgados. Confira mais detalhes na matéria da TV Brasil. Os dados deste ano ainda serão divulgados. Neste vídeo, o flagrante de um roubo é captado por uma câmera de segurança na rua General José Cristino, em São Cristóvão. A vítima tentava estacionar quando 2 homens armados desceram de um carro branco, fecharam a rua e abordaram o veículo. Os criminosos arrancaram os pertences da motorista e do carona, celular, laptop e documentos e foram embora levando os 2 carros. O caso foi registrado na delegacia do bairro. Vamos agora a um rápido intervalo. No retorno, você tem outras informações das cidades, previsão do tempo, giro policial bastante movimentado e também falamos de esporte. Rapidinho, estaremos de volta. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Chegando para o segundo bloco do nosso Jornal Regional, vamos para um giro de informações dos municípios. Eu começo por Teresópolis. A Prefeitura segue realizando a entrega dos tablets e os alunos do CIEP municipalizado Sebastião Melo, no bairro do Rosário, dos alunos do 5º ano do ensino fundamental, assim também como os estudantes da Escola Municipal Stolino Peixoto da Rocha, em Pessegueiros, no 2º distrito, receberam nos últimos dias os tablets adquiridos pela Prefeitura para fomentar a inclusão tecnológica na rede de ensino municipal. O prefeito Vinícius Clausen participou da entrega dos equipamentos e destacou que os alunos do 5º ao 9º ano de todas as escolas municipais vão receber os equipamentos. Bom, vale destacar aí que recentemente a colônia de pescadores do município de Magé recebeu uma ação do programa Saúde no Seu Bairro e a Prefeitura divulgou agora mais informações de como foi essa visita à comunidade. A colônia de pescadores em Mauá não ficou de fora do mutirão de serviços da ação Saúde no Seu Bairro. Teve atendimentos com clínicos e enfermeiros. Os pescadores também puderam aferir a pressão arterial e glicose. Além
além de fazer avaliação nutricional, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites virais. E ainda atendimentos para solicitação de exames, como mamografia, preventivo e avaliação de anemia falciforme. Então, nós sabemos que é uma população que trabalha muito com horários diversificados, acordam de madrugada, né? Então, assim, não tem uns horários regulares para refeição. Então, nós vamos aqui adequar as orientações a estilo de vida em função da atividade laborativa deles. Uma orientação direcionada. Então, a prevenção é necessária para todos, né? Todos têm que minimamente fazer um exame de sangue, hemograma, bioquímica, fezes e urina por ano. A mulherada tem que fazer o exame preventivo, avaliação das mamas, os homens fazer o PSA, porque prevenir é melhor do que remediar. E nós precisamos ofertar os serviços e a prevenção. E a prevenção está perto das pessoas nas unidades de saúde da família. Hoje, os exames e encaminhamentos que forem solicitados pelas avaliações dos profissionais daqui serão direcionados para a Secretaria de Saúde para que os agendamentos retornem para as unidades de saúde de referência do território de moradia da população que esteve aqui conosco. O evento, realizado em parceria com a Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, reuniu 100 pescadores e 50 familiares que aproveitaram a ação para colocar a saúde em dia. Então, a Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, ela representa todas as colônias do estado. Assim como nós, colônia, representamos o pescador a nível municipal, a federação representa a nível estadual. A prefeitura tem sido muito parceira. Se não fosse a prefeitura, o projeto não teria como acontecer. Essas ações que a prefeitura vem ajudando a gente, vem fazendo de saúde, não só para a colônia de pescadores, não só para pescadores do projeto, mas para toda a comunidade. Poxa, tem sido muito importante. A gente conseguiu já verificar e identificar pescadores com problemas de saúde, seja hipertensão, seja problema de diabetes. E esse pescador já é encaminhado aqui para as unidades de saúde que estão atendendo muito bem os pescadores. Devido às nossas atividades pesqueiras, nós não temos tanto tempo, né, para poder procurar a unidade de saúde e acabamos sofrendo com as consequências de não buscarmos os recursos nos serviços prestados na área da saúde. Né? Eu achei uma maravilha. Falta para a gente aqui, é isso aqui, esse tipo de prédio aqui. Para mim foi muito importante porque eu nunca fiz exame, tem mais de 5 anos fazendo um exame. Então hoje eu descobri umas coisas que eu não sabia. Então para mim isso aqui, para mim todos nós pescadores são muito importantes. Ajuda muito porque para a gente fazer um exame desse demora, entendeu? E aqui a gente já está passando por vários exames em um dia só. Aí já é encaminhado para fazer as outras coisas. Ajuda muito importante para a gente. Ainda falando de Magé, um destaque para um ponto de cultura importante. Fundada em 1988, a Escola de Patrimônio Imaterial do Rio, Grupo Zé Mussum, localizada na Praia de Mauá, oferecendo cursos gratuitos de capoeira, pintura, música, jongo, percussão, artesanato e canto para 1.200 alunos. Os alunos de jongo, junto com o mestre PC, já percorreram vários países, levando a ancestralidade presente. O mestre PC é filho da dama do jongo na cidade, Isabel Cunha, e um dos fundadores do grupo que apresenta a cultura popular brasileira e afro-brasileira aos alunos. No último sábado, dia 15, o subsecretário de Cultura, Márcio Lopes, esteve presente na escola e declarou a importância do local para o município. As aulas estão abertas para inscrições, basta comparecer ao local que fica na Rua Roberto Silveira, na Praia de Mauá. Bom, ainda falando das comemorações dos 31 anos de Rio das Ostras, a cidade realizou a caminhada Cidade Pérola Mais Bela, com os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Saúde, bem-estar e muita alegria. Para comemorar os 31 anos de Rio das Ostras, a Prefeitura promoveu a Caminhada do Idoso na manhã deste sábado, 15 de abril. Saindo do Hortifruti, em frente à Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, a caminhada percorreu a orla da Praia do Centro até a Concha Acústica.
Além de caminhar, o público deu um show de animação, cantando e dançando enquanto percorriam os pontos turísticos da cidade. O momento reuniu mais de 100 pessoas atendidos pelos serviços de assistência social, participantes dos projetos esportivos, membros da sociedade civil e também contou com a participação da ONG Anda Rio das Ostras e de portais de notícias da cidade. A caminhada faz parte das comemorações do aniversário de Rio das Ostras e foi uma realização da Prefeitura por intermédio das Secretarias de Assistência Social, Esporte e Lazer, Turismo, da FROC, Segurança Pública, da Defesa Civil e de Transporte. Vamos agora à previsão do tempo. A semana no Rio começando com sol entre nuvens e pouca possibilidade de chuva. O tempo instável deve permanecer até o feriado de Tiradentes. Confira a previsão do Climatempo. Nesta segunda-feira, a passagem de uma frente fria na altura da costa do Sudeste vai trazer chuva principalmente para o estado paulista, Triângulo Mineiro, noroeste de Minas Gerais e também áreas do norte. Mas mesmo assim, essas pancadas devem acontecer de moderada a forte intensidade. Os acumulados não são tão expressivos. Já em relação a todo o estado do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, sul de Minas Gerais, região central, Zona da Mata e também boa parte do Espírito Santo e também o extremo norte de Minas Gerais, a condição é de sol brilhando no céu entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Falando nas temperaturas, a mínima é de 17 graus em São Paulo, 18 em Belo Horizonte e a temperatura máxima alcança a casa dos 30 graus em Vitória e 31 no Rio de Janeiro. Bom, vamos agora trazendo outras matérias policiais, começando por Magé, onde durante um confronto com policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar, um suspeito de integrar o tráfico de drogas foi ferido na comunidade de Nova Marília. O fato aconteceu na noite da sexta-feira, dia 14. Segundo informações da PM, junto com o suspeito foram encontrados um artefato explosivo, um carregador de pistola e grande quantidade de drogas. Ainda segundo a polícia, a ação aconteceu após denúncia de possível prática criminosa. As equipes chegaram no local e, após o vasculhamento, acabaram sendo recebidos por disparos de arma de fogo. Houve o confronto e, ao final, o homem foi encontrado ferido e levado para o Hospital Municipal de Magé. Uma granada, um carregador de pistola, munições e 421 invólucros de drogas foram apreendidos, segundo a ocorrência encaminhada à 60ª Delegacia de Polícia. Em Guapimirim, mais um caso de abuso sexual. Nós falamos na edição passada de um pastor, né, acusado desse crime, e agora um homem de 52 anos, identificado pelas iniciais LPF, foi preso preventivamente pelos crimes de importunação sexual e de estupro de vulnerável em Guapimirim. Ele foi capturado por agentes da 67ª Delegacia de Polícia na sexta-feira, dia 14, em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da comarca de Guapimirim. Segundo as investigações, ele teria cometido 2 delitos. Em março de 2022, uma adolescente de 15 anos denunciou à delegacia que ele teria alisado as mãos em suas nádegas em algumas ocasiões, se configurando o crime de importunação sexual. E em abril do ano passado, no mês seguinte à denúncia anterior, ele foi novamente denunciado, dessa vez por ter praticado relações sexuais com uma mulher de 32 anos com visíveis transtornos mentais. O ato se torna crime de estupro de vulnerável, por conta justamente da condição de vulnerabilidade da vítima. Ele foi preso e justamente aí pelos artigos do Código Penal que tratam dos delitos de importunação sexual e de estupro de vulnerável, respectivamente. Lamentável esse número de casos ainda de abusos sexuais na região. Na região dos Lagos, na sexta-feira, dia 14, a Polícia Militar de Cabo Frio conseguiu recuperar uma carga roubada avaliada em R$28 mil em Unamar, no distrito de Tamoios. Um homem de 38 anos foi preso na ocorrência. Ele estava com uma réplica de pistola. A carga tinha 23 caixas com produtos diversos, como eletrônicos, roupas, utensílios domésticos, material hidráulico,
ferramentas e até produtos de festas. A PM chegou até o suspeito após receber uma denúncia de um cidadão que se identificou como entregador de uma empresa de comércio eletrônico e afirmou ter sido roubado em Rio das Ostras. Os policiais encontraram o elemento em atitude suspeita saindo do interior de uma casa e tentando fugir da guarnição. Ele adentrou uma área de mata fechada, mas acabou sendo capturado, mesmo chegando a fugir pela lagoa, e acabou confessando a autoria do roubo. Aí levou os agentes até onde estava o material, em volta de uma residência, e também dentro dessa mesma residência. Ele foi encaminhado, então, para a 126ª Delegacia de Polícia em Cabo Frio. Segundo o gerente da empresa prejudicado anteriormente, a carga estava avaliada em torno de R$60 mil, mas parte dela já havia sido entregue aos compradores nos devidos destinatários. O suspeito foi reconhecido pela vítima do roubo e autuado em flagrante delito por roubo e resistência à prisão e ficou preso. Agora a polícia militar consegue aí, recuperando parte dos produtos roubados, devolver à empresa que realmente é proprietário do mesmo. Bom, 2 criminosos de 25 e 28 anos foram presos em flagrante após cometer um estupro contra uma mulher. O fato aconteceu na madrugada da sexta-feira, dia 14, em Rio das Ostras. A vítima relatou ter sido agredida e violentada pelos homens após uma festa. Ela foi obrigada a ter relações sexuais com os dois contra sua vontade. O Núcleo de Atendimento à Mulher, no AN de Rio das Ostras, acolheu a vítima e coletou provas, enquanto a equipe operacional se encarregou do levantamento do local, justamente para verificar onde eles estavam escondidos, e conseguiu capturá-los na tarde da sexta-feira, dia 14, no bairro da Boca da Barra, ali próximo à Praia do Cemitério. Eles foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras e encaminhados para o sistema prisional. Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal resultou na prisão de dois homens que eram identificados como atores pornôs e que estavam extorquindo homens casados. Eles foram detidos em São Paulo e fizeram um político de vítima no município de Macaé. Segundo as investigações, eles faziam como garotos de programa em sites especializados e atraíam as vítimas. Depois, em seguida, por meio de aplicativos de troca de mensagens, ganhando a confiança dos clientes, eles faziam imagens e extorquiam as vítimas. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na sexta-feira, dia 14, na ponte Rio-Niterói, uma carga de 15 quilos de cocaína que estaria sendo levada para São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. De acordo com a PRF, o motorista do carro abordado disse que não tinha carteira de habilitação, ficou ali falando de forma desconexa, chamou atenção, e os policiais fizeram a vistoria no veículo e encontraram 42 pacotes no banco traseiro. Ele acabou confessando que pegou a droga no Complexo do Alemão e receberia R$500 para levá-la à região dos Lagos. Ele não tinha habilitação para dirigir, também não tinha anotação criminal e foi encaminhado para a 76ª DP em Niterói. Bom, final de semana de alegria para o futebol do Rio de Janeiro, né? Todo mundo ganhou. Fluminense 3-0 fora de casa no América Mineiro, Botafogo em casa 2-1 no São Paulo, Vasco fora de casa 2-1 no Atlético Mineiro e Flamengo já com Sampaoli no Maracanã, o novo treinador Jorge Sampaoli olhando o jogo. O Flamengo sapecou o Coritiba por 3-0. No meio de semana, os clubes do Rio se ligam para a Libertadores, Flamengo e Fluminense, e para a Sul-Americana, o Botafogo. Você confere mais sobre tudo isso e sobre ainda os jogos da Champions, esporte nas cidades e muito mais no Esporte Mais aqui em nossa programação. Vamos chegando ao final desta edição, agradecendo a nossa equipe técnica e agradecendo a sua companhia nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Um grande abraço e uma ótima semana.